Capítulo 1 do meu livro Não Seja o Último de Si Mesmo. O Escolhido. Jeremias 1, verso 5 diz: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Na adolescência, durante uma fase da minha vida, eu sempre pensava como eles fazem a sucessão ministerial. Sou neto, primo, sobrinho, filho de pastor. E sempre convivi com essa ideia de que, em um determinado momento, seria necessário passar o bastão para uma outra geração, para uma outra pessoa. E a pergunta que eu me fazia era: como eles fazem isso? Como isso é possível? Manter essa linha e não perder a produtividade e não perder aquilo que, de alguma maneira, você plantou durante um tempo. Eu tinha um desejo e um sonho de ser jogador de futebol. Esse era o meu sonho, esse era o meu desejo. Mas os planos foram mudados quando o Senhor me chamou especificamente para ser um pastor. E aí eu entendi que não basta você sonhar alguma coisa ou desejar alguma coisa, mas você precisa colocar aquilo que você sonha, deseja, na avaliação do próprio Deus e fazer a seguinte pergunta: Senhor, eu fui chamado para isso? E quando você tem essa concepção de que você foi chamado especificamente para aquele ou aquela função, então você vai confiante de que Deus te colocará no momento certo, no local certo, na geografia correta, para ser funcional. O Senhor diz: eu te conheci antes que você fosse formado. Se Ele nos conhece, então Ele sabe que futuro Ele tem para nós. A pergunta é: você tem aceitado o seu chamado? Você tem escutado o seu chamado? Assim como Deus dizia a Samuel: Samuel, Samuel. E ele se levantava, escutava a voz, mas corria na direção errada. Ele ia falar com Eli, dizendo: porventura o Senhor me chamou? Ele dizia: volte a deitar. E quando ele voltava a deitar, a mesma voz o chamava pelo nome. Ele ouvia, sabia que era com ele, mas a recepção ou o discernimento de saber que era Deus estava desfocado. E ele voltava para Eli e dizia: me chamastes? Até uma hora que Eli disse: quando você ouvir a voz novamente, você deve dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A pergunta não é se Deus te chamou, a pergunta é se você está conseguindo perceber a voz dele e se você está dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você foi chamado para algo específico. A pergunta é: você conseguiu discernir isso até agora? Te vejo no próximo capítulo deste que tem sido uma inspiração para a minha vida e para muitas outras pessoas. Se você quiser adquirir esse livro, você pode entrar em todas as plataformas digitais e você terá ao seu alcance essa riqueza que vai abençoar muitíssimo a sua vida, o seu ministério ou em qualquer área que você estiver trabalhando. Deus te abençoe. Valeu!